Mais do que confiar é testar. Então a espiritualidade está aí, ela trabalha com a gente o tempo todo. Nessa vida, em todas as vidas, nesse plano físico, em todos os planos. A diferença, como eu expliquei no próprio vídeo aqui, é que as pessoas têm o filtro, né? Tem o véu de Maia, tem aquilo que a impede de recordar aquilo que ela realmente é. Como é que a gente faz para saber isso? De novo, prática, 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 prática. Achem o caminho de vocês, o caminho que mais lhe agrade, procurem bons professores, pratiquem com afinco, com dedicação e com disciplina. E essa questão de confiabilidade vai se tornar o menos importante. Porque daí vocês não dependem mais de uma hierarquia espiritual, vocês fazem parte dessa hierarquia espiritual e todas as entidades que eu trabalho junto, que trabalham comigo, que eu trabalho com eles, a gente trabalha como amigos. É sempre um respeito mútuo e uma amizade. Eu tomo meus puxão de orelha, também em determinados seres dou os meus puxão de orelha, não sou ninguém para fazer isso daí, mas também não vou ser vaidoso, ou egóico, ou mesquinho de falar que a ajuda não é multa, porque a gente tem entidades de muitos níveis, tá? Tem desde entidades que desencarnaram há pouco tempo, que estão trabalhando na parte espiritual e estão se desenvolvendo, até entidades que são realmente foco de luz ou de consciência pura. E aí, lógico que nesse nível, o puxão de orelha quem toma sou eu. Mas a gente é uma ajuda, é uma troca mútua, porque não existe essa separação. Enquanto eu estou conversando com vocês, tem toda uma hierarquia espiritual também trabalhando comigo, com vocês e com qualquer outra pessoa. A questão é que existe um padrão de ressonância ali, de afinidade, que a gente tramita por várias egrégoras. É que por isso, para mim, eu falo que eu não tenho nenhuma religião, eu sou universalista. Por que universalista? Porque eu pratico uma série de coisas que eu tenho afinidade em determinados tipos de linhagem de egrégora diferente. Se a gente fala, isso daí é uma salada de fruta, não existe um pilar centrado, isso é tudo baboseira, tá? Ninguém precisa de estar vinculado a uma religião ou algum dogma específico para falar que é espiritualidade. Determinada dimensão para cima não tem mais se é Cristo, se é Buda, se é Lao Tse, se é Oxalá, se é Orumilá, não importa. Ali são padrões frequenciais e cada um trabalha a sua frequência de acordo com a necessidade cósmica. São 7 vibrações originais que formam esse universo e outros, assim como outros seres que eu não vou mencionar aqui, porque senão a galera começa a falar besteira. Mas esses padrões frequenciais, eles não são separados, eles fazem parte da mesma fonte. E quando a gente quebra esses dogmas, esses paradigmas, e começa a se conectar de forma consciente, você pode conversar com quem você quiser. É lógico que a gente tem que ir desenraizando os apegos e egos e entender que é um trabalho conjunto, não é um trabalho separado. Eu não sou louco de fazer nada se eu não tiver com a espiritualidade comigo. E espero corresponder àquilo que eles esperam de mim, assim como sei que existe uma ressonância, uma afinidade daquilo que eu também busco trabalhar em mim junto com eles. Então é uma troca mútua. A confiança vem dessa troca. A diferença é que se a pessoa ainda está em dúvida, é porque talvez ela não tenha achado o caminho dela. Então tem que continuar buscando aí aquilo que ela tem afinidade e que a hora que ela bater o olho, citando um exemplo de uma pessoa que eu conhecia muito tempo atrás, que era uma mestra taoísta, uma mestra muito forte de Qigong. Eu não sei falar chinês, não sei falar inglês, não tenho fluência nessas línguas. Então eu fiquei durante um tempo ali treinando algumas coisas com ela. Era com o tradutor, claro, né, um grupo de pessoas ali. Mas no finalzinho, no último dia de encontro ali, eu sentei perto dela, junto com a tradutora, e eu falei, olha, você não precisava de ter falado nada. O fato de eu estar sentado perto com você já estava bom, que eu já aprendi muita coisa. Essa é a troca. Essa é a troca mais pura que existe. É uma troca vibracional, uma troca que acontece por osmose. É por uma afinidade, uma ressonância muito forte. Pode ser com uma pessoa física ou pode ser com um mentor espiritual. Então essa questão de confiabilidade, do mesmo jeito que você confia ou não numa pessoa física que está do seu lado, você confia ou não numa hierarquia ou num ser espiritual que está do seu lado. A questão é ver se está sendo iludido ou não quanto a isso. Próxima. Se as pessoas precisam de ser santos para ascensionar. Óbvio que não, né? Óbvio que não. O Paramahansa Yogananda fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que todo santo é um pecador que nunca desistiu. Então, de novo, prática, 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 prática. Enquanto as pessoas continuarem refém de teoria e de ilusões, não vai ascensionar, né? Ascensionado todo mundo é. A gente não deixa de ser um ser espiritual. A diferença é que as pessoas acabam perdidas durante um tempo ali, algumas vidas, uma ou várias vidas, porque esqueceram de quem são. Então, quando a gente começa a praticar
fazer as práticas internas, de qualquer linhagem que você tenha uma afinidade de segurança naquilo que você está fazendo, não tem mais dúvida contra o caminho, é só ir fazendo, é só ir trabalhando ali, que as coisas vão acontecendo. Já falei sobre ponto geopático. Sobre tronos e linha do Oriente. Então, quando a gente fala de linha do Oriente, a gente está falando de hierarquias e seres que trabalham em egrégoras, normalmente para a era atual da Terra, muito ligadas ao taoísmo, budismo, shintoísmo, as várias linhagens budistas, as várias linhagens taoístas, as várias linhagens yogis. A gente está falando de um leque muito grande. Quando a gente traz isso mais para o meio da Umbanda e de outras vertentes, próximo ao que eu tenho certeza que a pessoa quis perguntar mais em relação a isso, a linha do Oriente trabalha vinculada à egrégora de Oxalá, a linha de Oxalá, né? A linha branca de Oxalá. Isso tem a ver com padrão vibracional. Pensando em cruzamento energético também, ela faz parte das linhagens de Ori, ou de Ori, né? Dependendo de como se pronuncia aí, que tem a ver também com a linha de Omolu ou Baluayê. Mas esses são assuntos um pouco delicados de misturar, né? Que são pilares um pouco diferentes no que tange a Terra, no que tange a esse plano físico atual. Então, quando a gente vai trabalhar com alguma egrégora ou com várias egrégoras, todas elas, em aspecto mais sutil, elas se cruzam. Então, não existe uma separação, vamos chamar assim, de lá em cima. Mas para a gente aqui, são pilares diferentes. Então, quando você vai trabalhar uma alquimia interna taoísta, uma alquimia budista ou uma alquimia yogi, né? Práticas de yoga, ou de budismo, ou de taoísmo, ou de shintoísmo, ou de outras vertentes, você vai ter um pilar energético ali e uma série de práticas que tem que ser feitas. Então, dependendo da linhagem que você tem, vai ter mais práticas vinculadas a mantras, a orações, a purgações, e vai ter outras linhagens que são mais alquímicas, que são fórmulas. Você tem que realizar isso no seu corpo. São as práticas de Qigong, de asanas da yoga, do próprio Tai Chi original, né? Lá de trás, não é esse que se ensina de uma maneira mais tranquila hoje em dia. Então depende aí do que você está ligado. O trono, enquanto a isso, depende da linhagem. Você tem o trono que o Buda está sentado, vamos dizer assim. Na verdade, o trono é um ponto energético consciencial. Não existe um trono, propriamente dito, que tem um rei que senta ali. Isso é mais para a gente entender de forma cartesiana, né? De forma mais racional. Então, quando a gente fala de tronos, pode ser em qualquer linhagem, é um ponto de acoplamento energético vibracional. É um ponto de consciência que essas entidades que sustentam aquele trono estão vinculadas a ele num ponto vibracional. Pode ser no plano físico, no plano astral ou em outros planos ali, dependendo daquilo que você quer entender. Mas, de forma geral, a linha do Oriente trabalha na linha de Orixalá ou Oxalá, ou o nome que vocês queiram aí, para esse tipo de frequência. Então, quando a gente fala de Cristo, de Buda, de Lao Tse, de Maomé, de Oxalá, de Krishna, de Gonozal, de Astacheran, de Sananda, de Maitreya, de Cristo Jesus, e outros nomes, de Sete Encruzilhadas, e de outros nomes tantos ali, a gente está falando da mesma linha, do mesmo padrão vibracional. Para a gente aqui são pilares diferentes. São formas de subir a energia, são formas de praticar meios que te levem ao despertar. Então depende de achar ali a linhagem, o professor, até enquanto vocês precisarem de professor, que se realmente for um professor, um mestre bom, você vai precisar dele durante alguns anos ali. E dali para frente vocês vão trabalhar juntos e não mais aluno-professor ou mestre-discípulo. Ele vai andar com você até o ponto que ele também andou. Dali para frente, se você conseguir ir junto, vocês vão caminhando junto, isso é muito bonito. Então aí depende de achar e de ter afinidade ali com a linhagem que te cabe. Eu falei já sobre a questão de doação de órgão e sangue no vídeo passado, mas aí passaram uma pergunta aqui sobre cremação. Cremação cai na mesma coisa, tá? Depende do que você entende e do vínculo que você tem com o seu corpo. A diferença é que tem muita gente que morre e ainda assim permanece usando um corpo astral muito ligado ao corpo físico por conta dos apegos. E aí quando a pessoa sofre o processo de cremação, ele é meio complexo porque ali o fogo ele queima, inclusive algumas contrapartes energéticas. Então ali existe um processo de diluição, de dissolver. Inclusive uma parte
do que seria o ectoplasma ligado ao corpo físico e de outras coisinhas mais. Para mim, eu acho maravilhoso. Pode tacar fogo no corpo mesmo, porque é uma forma de depurar mais rápido. Mas infelizmente, para algumas pessoas que desencarnam e ela se vê ali sendo torrada, virando churrasquinho, ela sofre um processo de tristeza ou de medo muito forte. E se ela não sabe nada sobre espiritualidade, se ela não entende nada e não está recebendo uma ajuda espiritual, porque ela ainda está muito densa, isso pode ser um choque para ela. Mas de forma geral, se a pessoa conseguir, tiver o auxílio para isso, ou tiver a capacidade, é só ela cortar cordão de prata, cordão de ouro, cortou os canaizinhos que ligam ali no corpo físico, vai trabalhar do outro lado, vai continuar aí passando pelas experiências que forem necessárias fora do corpo. Então a questão toda é, desapeguem do corpo. Trabalhem e mantenham o corpo da melhor forma possível, com a melhor saúde e energia possível, para que vocês tenham uma casa para morar aqui na Terra dentro do corpo adequada. Isso é mais do que fundamental. A pessoa que se descuida, que se torna desleixada demais, vai ter problema depois também. Mas não vou entrar muito nesse mérito, que é bem simplório e muito banal falar sobre isso. Né? É óbvio que a gente tem que ter o mínimo de asseio possível, físico, mental, em pensamentos, em alimentação e em prática interna principalmente. Porque se você tiver bastante energia, bastante chi, bastante prana, as influências externas se tornam muito menores. Próxima, sobre eu superior. Eu não gosto de falar sobre isso porque não existe eu superior ou eu inferior. O que eles chamam de eu superior é a sua contraparte, é a sua consciência em estado vibratório mais alto. O que é eu superior? Qual superior que é esse? Para onde? Onde está esse superior? Então eu acho isso muito trivial e muito banal, porque o pessoal mistifica muito. Então eu vejo a galerinha falando sobre eu superior hoje em dia aí, que é umas coisas mirabolantes demais. Então não se preocupe se tem eu superior, eu médio, eu inferior, eu azul, amarelo, preto, branco, cor-de-rosa, arco-íris, índigo. Se o seu eu superior existe, dá um jeito de fazer as práticas e se conectar com ele. Porque se ele é você, então você é uma parte bem pequena dele. É um fractal. É só um estalinho, né? Então o que a gente está aqui acoplado no corpo físico é um fractal, é uma fração energética, um percentual energético dessa consciência maior. E quanto mais a gente faz as práticas internas, quanto mais a gente busca esse caminho de ascensão, pode ser através dos meios magísticos ou dos meios alquímicos, que também é uma forma de magia, você passa a se conectar com isso mais forte, as informações vão vindo, você vai se tornando mais consciente e menos preocupado se é inferior ou se é superior. O que importa é o padrão vibratório, não importa onde está esse padrão vibratório. Tem alguns contos antigos, principalmente nas linhas budistas, que falam que os grandes mestres desciam para o inferno e muitos seres que trabalhavam com esses mestres viam eles nos infernos e não entendiam porque eles estavam ali, se eles eram consciências tão altas. E uma parte deles respondia que eles estavam ali porque se eles não fizessem esse serviço de limpar e de ajudar as pessoas que estavam sofrendo, outros não fariam, porque não tinham um gradiente energético ou consciencial para isso. Então não se preocupem aonde está esse eu superior ou quem ele é. O mais importante é fazer as práticas para que vocês se conectem e aprendam qual é o gosto do sorvete. Troca energética entre pessoas. É o tempo todo, vai acontecer com qualquer um. Tem como bloquear? Tem, mas tem que praticar e aprender. Eu não vou ensinar isso em vídeo. Eu já ensinei algumas práticas básicas. Procurem aí no meu canal que tem algumas pratiquinhas que eu ensinei. Mas de maneira geral não se ensina isso aberto porque eu não sei quem está assistindo. E, infelizmente, pessoas que às vezes estão querendo agir de forma leviana, só ensinar a cruzar o próprio corpo, ou a selar o corpo, ou a usar certos objetos que podem ser imantados, são pessoas que às vezes vão acabar não usando isso de uma forma muito adequada. Então, para a energia das pessoas, a gente tem troca o tempo todo. A diferença é que quanto mais a gente expande o campo magnético, mais a gente sente a influência das pessoas. Então, tem formas de encurtar, aumentar o campo energético, cruzar, selar, impermeabilizar, passar ali um óleozinho de peroba de vez em quando, né? Porque às vezes a gente tem que passar um óleozinho de peroba para conseguir conversar com algumas pessoas. Então, aí depende do que você quer fazer. Então, não existe uma regra básica. O fato é que a gente troca energia com o universo inteiro o tempo todo. O mesmo ar que está saindo do meu nariz aqui agora, se é bom, se é ruim, se estou com um bafo, se eu não estou, não sei. Mas o mesmo ar que está saindo agora, alguém vai respirar. E o mesmo ar que está saindo do nariz de outra pessoa, eu vou respirar. A diferença é que existe uma troca, gás carbônico, oxigênio, plantinhas. Então existe uma troca atmosférica, que tem a ver com pressão gravitacional, que gera oxigenação, e aí transmuta aí muitas coisas, né?
Mas de maneira geral é só vocês perceberem que determinados locais que vocês frequentam, determinadas pessoas que estão perto, acabam vampirizando energia. Infelizmente, muita gente que é empata ou sensitiva acaba sofrendo isso. E se não aprender a se trabalhar, vai sofrer o resto da vida. E não existe milagre, tá? É praticar mesmo. É praticar, se desenvolver, para que isso não aconteça. Psicofonia, animismo e frequência energética. Psicofonia, já comentei, né? Psicofonia, às vezes algumas entidades acabam falando pelo corpo da pessoa. Então, normalmente a entidade está aqui, ela acopla no chakra da garganta, normalmente, né? Ou no padrão neural dela, normalmente acopla na cabeça e na garganta, e fala através da pessoa. Então, é isso. Animismo, como eu já comentei, é a pessoa que fantasia e começa a criar uma realidade para ela mesma. Se a pessoa entender de magia, ela pode inclusive gerar um padrão energético e criar uma entidade para ela. Pode criar até uma quimera, vamos dizer assim, um animal guardião. Os faraós antigamente, os sacerdotes, né, que trabalhavam nas pirâmides, eles usavam dos meios magísticos e o coletivo deles, né, que tinham esse conhecimento, eles geravam entidades ali para proteger aquilo lá durante milênios. Então eram seres que eram criados a partir do pensamento deles, usando ectoplasma, para proteger aqueles locais. Ou os guardiões também, que protegiam ali durante um tempo. Então animismo é aquilo que a pessoa cria para ela mesma, normalmente pela própria intenção de fantasiar alguma coisa, de começar a tentar convencer outras pessoas que aquilo é verdade. A gente sabe que acontece bastante, né? Em qualquer lugar, tá? Em qualquer linhagem. Pode ser linhagem oriental, ocidental, estelar. Tem muito fake por aí, em tudo quanto é lugar. E frequência energética, aí eu não entendi muito bem o que a pessoa quer entender de frequência energética. Frequência energética é padrão vibratório. Você emite, recebe. A gente tem ressonância, tem magnetismo. Magnetismo é o oposto, se atrai e se repele. Ressonância é aquilo que casa, que gruda. Acho que ficou mais claro no começo do vídeo, quando eu falei do CPF cósmico ali, né? Culpa e perdão, já comentei. Música e espiritualidade, tá? Diretamente ligado, né? Músicas de frequência densa, né? Que nem a gente vê hoje em dia aí. Não vou citar nomes para o pessoal não ficar criticando, porque gosto não se discute. Apesar que eu acho que isso não é bem assim. Mas, de forma geral, músicas que elevam o padrão vibracional do corpo, óbvio que vai atrair a espiritualidade compatível àquilo lá. E músicas muito densas, principalmente que falam muito coisa pesada, ou que está sendo manipulada matematicamente, como eu já comentei, que é o marketing subliminar aí, que o pessoal usa muito hoje em dia para fazer música. São padrões que você tem, são algoritmos que você cria, que infelizmente muitos locais usam, que esse algoritmo interfere na onda cerebral para a pessoa gostar daquilo lá instantaneamente. Então a galerinha aí que é manipulada, que é a galerinha que gosta de alguns certos tipos de reality show, de algumas músicas bem densas aí, são facilmente manipuláveis. Então as pessoas criam algoritmos matemáticos para manipular as pessoas. Tem muito por aí. E aí isso afeta a vida dela, com certeza. Né? Só estudar um pouquinho de marketing subliminar. Isso está ligado à espiritualidade, porque a espiritualidade vive em ambientes que é agradável para ela. Isso não tem a ver com a música especificamente. Tem a ver com aquilo que representa a música para você, com o padrão vibratório dos instrumentos, como foi colocado ali dentro, e com a forma como você sente aquilo atuando no seu corpo. Então, por exemplo, eu gosto muito de rock clássico. Adoro blues, aquele bluesão de raiz mesmo, sabe? Tipo slow blues, adoro essas coisas. E outras coisinhas mais ali. Gosto também de escutar lá, às vezes algumas coisinhas de pop, de música clássica, até mesmo aquele sertanejo de raizão mesmo antigo, algumas coisinhas ali de pagodinho, sambinha. É legal, dependendo do ambiente que você tá, de quem tá frequentando e do teu padrão vibratório. O que eu escuto pra mim, que eu gosto muito, é rockzão das antigas, né? E blues, que eu gosto muito de escutar, o blues de raiz. E tanto no rock como no blues, assim como outras músicas, tem palavras boas e tem palavras ruins. Tem músicas que falam, inclusive, de suicídio, de morte, essas coisas todas, tem músicas que falam de coisas bonitas. Tem música que eu escuto que fala coisa bem pesada, mas pra mim não afeta. E nem o ambiente que eu tô. Então depende ali dos instrumentos, da música que está sendo tocada, de quem tocou, do que a pessoa que gravou aquela música estava querendo colocar de intenção na música ali. Isso vai atrair determinado tipo de espírito para perto da pessoa ou da casa dela.
O que eu não recomendo que se faça, que está acontecendo muito hoje em dia, é a galerinha com fone de ouvido 24 horas. Primeiro que aquilo tem um ímã dentro. E ímã perto da cabeça direto já vai afetar ali algumas coisinhas. Fora que você escutar a música o tempo todo, afeta o subconsciente. Então isso é meio complicado, principalmente com as músicas que a gente comentou aí, que são músicas bem pesadas hoje em dia. E outra coisa, a frequência em beats, né? Não sei se pronuncia certo beats, se é frequência, enfim, eu não entendo tanto assim da parte matemática da música. Mas, por exemplo, hoje em dia quase tudo é MP3. A qualidade de um CD em relação ao MP3 não se compara. Um CD, mesmo vinil, tá? Eu gosto bastante de vinil, mas o CD, de tudo que eu já escutei, o CD, para a qualidade musical, é o melhor que tem. A MP3, o MP3 hoje em dia, já perde muito a qualidade da vibração da música, porque você perde a qualidade de resolução do que está sendo tocado ali. E quanto menor a taxa de conversão, pior é a qualidade. Então 320 kps lá é razoável, baixou de 320 já começa a ficar bem ruinzinha. Ela vai perdendo uma parte dos instrumentos da frequência que está ali. Então a questão de espiritualidade com música é muito relativo, depende daquilo que te gera no corpo, depende da forma como você foi criado e aquilo te afeta. É a mesma coisa de tatuagem que eu postei um vídeo, né? A galerinha aí que acha que existe um umbral dos tatuados. Quantidade de papagaiada que eu escuto. Tatuagem é a mesma coisa de música, depende da intenção, como for feita, daquilo que está dizendo para você. E aí quem quiser saber um pouquinho mais disso, pega o vídeo lá que eu gravei só sobre isso. Então aqui respondi, acho que respondi. A última aqui, esqueci do papelzinho, que é sobre leite. Já comentei sobre isso também lá atrás. Leite não foi feito para o ser humano, ponto. Acabou a história. Eu estou brincando. Mas realmente, leite não é feito para o ser humano, ele é feito para o bezerro. E ele afeta, sim, tanto a parte física como a energética. Principalmente esses leites que vendem hoje em dia, que é de caixinha. Que está muito longe de ser leite. Está mais para soda cáustica, essas porcarias, do que qualquer outra coisa. Vocês sabem disso. E não estou criticando não, cada um faz o que quer da vida. Tem de boas qualidades e de más qualidades. A questão é que o leite foi feito para engordar o bezerro. Assim como o leite materno, um cara de 40 não vai lá mamar na teta de uma mulher para tomar leite. Isso não tem cabimento, né? Então o bezerro ele toma o leite ali para engordar rapidamente durante um tempo e depois para de tomar. E aí vai comer os matos dele lá. Se a gente continua tomando leite o resto da vida, ele tem... Primeiro que tem lactose, que ninguém é tolerante à lactose. As pessoas têm uma certa tolerância, mas ninguém absorve lactose no organismo. A gente não tem enzima que quebra isso. Ela pode ser mais resistente ou mais fraca. Quem tem intolerância à lactose é porque tem uma sensibilidade muito alta. E as pessoas que têm tolerância não significa que são imunes ao efeito do leite no corpo e da própria lactose. Mas eu posso comprar um produto sem lactose. O próprio leite ele gera muita mucosidade no organismo. Não estou falando que vocês não vão parar de tomar. Eu não gosto de leite. Leite puro, até o cheiro me dá nojo. Não gosto do cheiro de leite, não gosto do gosto do leite. Então o que eu consumo de leite hoje são derivados. Às vezes um iogurte fermentado, uma manteiga ocasionalmente ali, uma pizza que tem queijo no meio. Eu não me privo de nada, mas é uma questão de dosar e de não ter o consumo diário, periódico. Então quando vai consumir leite, consuma produtos que são pelo menos fermentados, né? Tipo Yakult, que ele é muito bom para a saúde. Não tô divulgando marca não, tem outras marcas também, mas eu não conheço muito sobre isso. Tomar kefir também, que é bem mais saudável, que é um leite fermentado com alguns probióticos, enfim, tem outras maneiras ali de consumir. A questão de dosar e respeitar o organismo, né? E aí é legal entender um pouquinho de medicina chinesa também e ver qual que é o elemento que predomina no seu nascimento, porque tem alguns elementos que toleram mais e tem outros que toleram menos. O fato vai gerar mucosidade no organismo e muco é uma piscina de bactéria, uma piscina de vírus para o organismo. Vai gerar uma mucosidade amarela no intestino, e isso vai prejudicar toda a flora intestinal, porque ele tem uma quantidade de gordura e ele gera uma gordura amarela bem prejudicial para o intestino, para o estômago. O fígado detesta leite, a não ser que o fígado precise tomar uma porrada ali, aí você toma o leite fermentado, né? Ele é azedo quase, para trabalhar algumas coisas no fígado. De maneira geral, não é muito recomendado não. E leite, eu não sei se a pessoa perguntou só sobre leite de vaca, mas leite de vegetal também não é lá tão bom assim não. Dá para tomar de vez em quando, mas vegetal não dá leite. Então o processo de você extrair o leite de sementes, pode ser de amêndoa, de castanha, de aveia, ainda assim não é o alimento puro. Não tem mais as fibras
que ajudam a trabalhar o bolo fecal, a trabalhar as fibras do organismo em relação ao que você está tomando. Mas ainda assim, dá para tomar de vez em quando. E aí depende muito, né? Eu não sou nutricionista, não sou médico, estou falando daquilo que eu tenho competência. Algumas linhagens gostam muito de falar sobre leite, incentivam muito a tomar leite. Não é o meu caso. E o fato é que eu passei mais de 10 anos, se não me engano, não tenho um tempo exato aqui, como vegetariano e também vegano. Então, na minha época de vegano, eu não consumia nem derivado de leite, mel, não usava nada de produtos de couro. E dá uma mudada no organismo, mas você precisa aprender a trazer também a energia e os nutrientes necessários para manter e repor. Então, tudo é uma questão de equilíbrio no organismo, né? A gente equilibrar alcalino, ácido, básico, entender ali como o corpo funciona e lembrar que para todo veneno existe antídoto. É só a gente saber trabalhar. No caso do leite, até onde eu estou conseguindo buscar aqui, duas coisas que funcionam bem é usar cardamomo moído para equilibrar e gengibre. Gengibre também é muito bom. Então são dois antídotos aí para equilibrar um pouquinho a energia do leite. Eu acho que é por isso que na Índia eles usam muito lassi, né? Não sei se a pronúncia certa é essa, desculpa se eu estiver falando errado. Mas o lassi, eles pegam o leite, fermentam ele com uma série de temperos. Com cardamomo, com canela, com várias coisas aí que eu não sei de cabeça. E aí tomam esse leite fermentado. Na cultura mais oriental, pro lado da China, Japão, ali para aqueles lados, normalmente não se usa. Hoje em dia está mais flexível, porque a geração que está vindo já está perdendo essa cultura. Mas normalmente não se consome leite. E por incrível que pareça, na época eu fui vegano, que eu estudei muito essa questão, fui um pouco mais a fundo, não vou entrar nesse mérito agora, mas os locais que têm menos incidência de consumo de leite são os locais que têm menos incidência de câncer. Eu sei que isso é um assunto meio complicado e controverso, tem pessoas que defendem, tem pessoas que criticam, mas aí cabe cada um estudar e pesquisar aí o que lhe cabe e entender se aquilo tem ressonância ou não com o que você precisa. Ah, mas você toma leite? Não gosto de leite, então não tomo leite. Volto a dizer, o que eu consumo hoje, periodicamente, ninguém tem que me imitar, cada um sabe o que faz da própria vida. O que eu consumo é derivado de leite, ocasionalmente, e normalmente fermentados ou em forma de queijo, bem aquele escuradão mesmo, amarelão, ou alguma coisa similar ali, que me dê vontade ali por algum motivo, mas não é uma necessidade biológica, é mais uma vontade mesmo, ou um comodismo de comer algumas coisinhas ali que já vem com isso no meio, principalmente no meu caso, que fico muito tempo fora de casa, acabo tendo que comer em restaurante. Então, infelizmente, aí a gente acaba abrindo exceções. Então, acho que deu para responder a maior parte das coisas. Se forem surgindo novas perguntas, eu vou acrescentando aqui, já deu um pouco mais de 1 hora aqui de vídeo. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, essa foi a segunda parte, a primeira parte está no vídeo anterior. E vão aí, deixando as perguntas, dentro do possível, dentro do que eu souber. Lembrando que eu não sou dono da verdade, eu vou tentando colocar aqui para vocês. Tá certo? Um abraço a todos.